Olá, boa tarde. O IBGE divulgou hoje o índice de desemprego no trimestre julho, agosto e setembro de 2017. 12,4%. Isso significa que o país tem 13 milhões de pessoas sem carteira assinada. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. O PRS da região metropolitana de São Paulo fica acima da média estadual. Sessão solene comemora 500 anos da Reforma Protestante. Bruxas e bruxos soltos pela Assembleia. É para comemorar o primeiro ano da lei do Dia Estadual dos Vicanianos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E hoje teve o lançamento aqui na Assembleia Legislativa de uma frente parlamentar em defesa do agronegócio. Eu chamo agora ao vivo a repórter Priscila Silvério, que se encontra aí no auditório Teutônio Vilela e tem mais informações para a gente aqui. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o agronegócio é toda a relação comercial e industrial que envolve a cadeia produtiva, agrícola e pecuária. Bom, essa frente parlamentar ela é coordenada pelo deputado Adilson Rossi, do PSB. Deputado, eu queria que o senhor explicasse, agora a frente é instaurada, eu queria que o senhor explicasse o que ela vai tratar, o que vai abordar. Bom, a frente foi criada dentro de uma visão específica, Nós sabemos da contribuição do agronegócio para a economia do país. Aliás, foi o segmento da economia que mais cresceu, não só cresceu, mas sustentou a economia nesses últimos tempos, principalmente nesse tempo de crise. Responde por 23% do PIB nacional, portanto, é um segmento que não pode ser ignorado. E nem sempre tem sido visto com bons olhos. Dentro desta ótica, nós achamos por bem criar a frente em prol do agronegócio, que tem 30 deputados que fazem parte da frente, como membros e apoiadores, e a intenção da frente é fomentar aqui projetos, indicações para o governo do estado e mesmo propostas que poderão ser feitas e que deverão ser feitas pela frente parlamentar, no sentido de trazer algum benefício para que o agronegócio continue se desenvolvendo ainda mais. A intenção da frente é nessa linha. Sabemos que há projetos que não conseguirão andar, porque são de ordem do Executivo, mas aí nós trabalharemos com as indicações e aqueles que forem de competência do Legislativo serão apresentados pela frente parlamentar. A ideia nossa não é apresentar projetos isolados de deputados, mas sim da frente parlamentar para poder até andar com mais rapidez aqui na casa. O objetivo é fortalecer esse setor, não só no estado, mas no país, Sem sombra de dúvidas. Eu acho que fortalecendo no estado, nós automaticamente fortaleceremos no país, O estado de São Paulo é o carro-chefe da economia nacional e se nós tivermos ações aqui que beneficiem o agronegócio no estado de São Paulo, certamente vai repercutir em outras partes do país. Esse será o esforço da frente, não será um esforço fácil, não será um trabalho fácil. Eu disse há poucos instantes aí que a frente nasce hoje, mas ela não morre hoje, porque muitas frentes nascem e acabam morrendo. A intenção dessa frente é nascer e crescer e chegar à maturidade e poder beneficiar o agronegócio no nosso estado. Obrigada pelas informações, deputado. Sérgio. Priscila, obrigado pelas suas informações. Olha, hoje tem uma reunião da CPI que investiga os problemas relativos às pesquisas para a liberação da fosfoetanolamina, uma substância, Silvia, que pode sim combater o câncer. Quem tem as informações é a Silvia Garcia, ao vivo. Boa tarde, Silvia, para você. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa substância com esse nome grande, e até às vezes impronunciável, é a substância aí que vem dizendo sobre pesquisas que deve combater o câncer. Hoje é dia aqui na CPI para discutir os trabalhos. Semana passada teve eleição de presidente e vice-presidente e essa semana, como manda o protocolo, é hora de discutir como essa CPI vai proceder com a agenda, quem que ela vai chamar, quais são as pautas que ela vai discutir. Lembrando que essa CPI nasceu para investigar por que o Estado suspendeu as pesquisas para verificar a eficácia desta substância. Essa CPI tem hora para começar, a partir das 2h30 da tarde, acontece aqui no plenário, ao lado da gente, no plenário Tiradentes. O presidente dela é o deputado Roberto Massafera. Daqui a pouquinho, Sérgio, eu volto com mais informações da agenda da casa aqui. Obrigado aí pelas suas informações, Silvia. Eu converso agora, chamo agora também o repórter
Jorge Machado, que está aí neste momento, se encontra no plenário Juscelino Kubitschek aqui da Assembleia Legislativa e tem informações sobre a Comissão de Educação e Cultura que acontece hoje à tarde aqui na Assembleia. Jorge, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Comissão de Educação e Cultura, que é presidida pela deputada Beth Saão, do PT. Ela tem a 11ª reunião ordinária marcada para hoje, a partir das 14h30, no plenário José Bonifácio. São 19 projetos de lei em tela, uma moção e outros 19 requerimentos para debates dos deputados da referida Comissão de Educação e Cultura. Dentre os projetos de lei, o primeiro da lista, o projeto de lei 360 de 2015, da deputada Leci Brandão, do PCdoB, que define o funk como um movimento cultural e musical de caráter popular. O deputado Luiz Turco, do PT, foi o relator e deu o parecer favorável. Está aí marcada a reunião da Comissão de Educação e Cultura, plenário José Bonifácio, a partir das 14h30. Daqui a pouco eu volto com mais agenda, Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Jorge. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. Na abertura do evento, o coral da Igreja Batista em Perdizes interpreta Castelo Forte, de Martinho Lutero, que já foi considerado a Marselhesa da Reforma, em alusão ao hino nacional francês. A solenidade de iniciativa do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, celebra o marco histórico com um olhar voltado ao futuro, a responsabilidade de levar adiante a reforma trazida há 500 anos por Martinho Lutero, dando origem ao protestantismo, que trouxe mudanças muito além do âmbito religioso. A reforma protestante do século XVI foi um movimento prioritariamente religioso, de natureza doutrinária, teológica e espiritual, mas que acabou se tornando tão vasto, tão abrangente, que teve repercussões para todas as áreas da sociedade, não somente para a igreja, mas para a economia, para a política, para a cultura, para a educação. Os protestantes também são conhecidos como evangélicos, embora no Brasil o termo protestante geralmente se refira às igrejas nascidas diretamente da Reforma, como a luterana, a presbiteriana, a anglicana, a metodista e a congregacional. Dentro do tema do protagonismo dos fiéis, que está na base da reforma, a vereadora por São Paulo, Patrícia Bezerra, do PSDB, ressaltou a importância do papel da mulher. Elas se apropriaram da mensagem da reforma, que era um tratamento igualitário, né? Tratava os cristãos e não a mulher ou o homem, mas se nominava os cristãos. Então, os cristãos tinham um papel, né? E nesse chamado os cristãos tinha um tratamento igualitário. Nas falas dos convidados, temas religiosos, sociais e educacionais. O deputado, proponente da celebração, Carlos Bezerra Júnior, destacou as questões políticas no aspecto da permanente necessidade de reforma da sociedade. O que a gente espera do espírito protestante na ação política? Um compromisso mais forte com as questões da justiça social, que é a nossa tradição protestante. Quando se fala em bancada evangélica, o que a gente quer de bancada evangélica é uma bancada protestante, uma bancada que de fato busque justiça social, que não compactue com desmandos, como por exemplo esse desmando da não investigação do governo Temer, ou o desmando, por exemplo, da desconfiguração que aconteceu agora recentemente, a desconfiguração do conceito brasileiro de trabalho escravo. Quer dizer, o que a gente espera é uma atuação por parte daqueles chamados evangélicos, chamados protestantes, muito mais alinhada com o espírito reformador, com o espírito da reforma. Uma frente fria mantém o tempo fechado e chuvoso na maior parte do estado. Vamos saber agora da previsão do tempo. Na região metropolitana de São Paulo, a terça-feira vai ter chuvas isoladas no fim da tarde. A máxima é de 25 graus. Presidente Prudente e cidades próximas, o sol aparece tímido agora à tarde. Mas no fim do dia, o tempo volta a fechar e chove em áreas isoladas. A máxima é de 28 graus. Chove à tarde e à noite na região de Araçatuba. Os termômetros marcam até 26 graus de máxima. Tarde, tempo fechado com chuvas isoladas em São José do Rio Preto e região. A máxima chega aos 27 graus.
chove à tarde e à noite em Ribeirão Preto e região. Apesar disso, faz calor, a máxima fica nos 32 graus. Índice Paulista de Responsabilidade Social indica que a região metropolitana de São Paulo ficou acima da média estadual em todos os itens. Nós voltamos em 2 minutinhos. A repórter Silvia Garcia volta aqui a falar no Jornal da Assembleia sobre a Comissão de Atividades Econômica, que também acontece hoje aqui na Assembleia Legislativa. Silvia. Isso mesmo, Sérgio. A pauta está enxuta, apenas 4 itens nela, 3 projetos de lei e uma emenda. O destaque aqui ficou por conta dessa emenda mesmo, que é o projeto de lei 902 deste ano, de 2017, que orça a receita e fixa as despesas do Estado para o ano de 2018. Esta reunião tem previsão para começar a partir das 3h30 da tarde e acontece aqui no plenário Tiradentes. Sérgio. Silvia, obrigado pelas suas informações. E um ato solene vai comemorar os 30 anos aqui na Assembleia da exposição, né, do Salão de Artes de Pinheiros. Jorge Machado. Sim, esse ato está confirmado para ter início às 19 horas no auditório Paulo Kobayashi, autoria do mandato do deputado Coronel Camilo, do PSD. Aliás, quem vier a este ato, que está programado para começar às 19 horas, também vai ter a oportunidade de conhecer as obras desta 30ª edição do Salão de Artes de Pinheiros, a Distrital Pinheiros, da Associação Comercial de São Paulo, a mais que centenária Associação Comercial de São Paulo, já promove esse tradicional encontro de artes. Este ano foram 122 obras de arte nas categorias pintura acadêmica, pintura moderna e escultura, dentre as quais 13 telas serão premiadas com troféus e reconhecimentos às menções honrosas. 13 telas e outras 6 esculturas. Essa exposição já está aqui no Palácio 9 de Julho da Assembleia Legislativa. Desde ontem está aberta a visitação e segue até amanhã, 1º de novembro. Sérgio. Ok, Jorge. A proposta de concessão do Complexo Esportivo Ibirapuera à iniciativa privada voltou a ser debatida aqui na Assembleia. A reunião é fruto de uma audiência pública realizada no dia 19 de outubro com a participação de parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Atletas e representantes de entidades esportivas debateram as alterações que devem ocorrer com a concessão. O Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, mais conhecido como Complexo do Ibirapuera, com área total de 110 mil metros quadrados, conta com o ginásio Mauro Pinheiro, o estádio Ícaro de Castro de Melo, o conjunto aquático Caio Pompeu de Toledo e o Palácio do Judô. A concessão prevista é por um prazo de 30 anos. O Instituto Legislativo Paulista e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado vão promover palestras em várias regiões do estado sobre empreendedorismo e inovação. O primeiro encontro foi aqui no Palácio 9 de Julho. Empresários e pesquisadores participaram da palestra. Esse é o primeiro encontro de um ciclo de debates promovidos pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o Instituto do Legislativo Paulista. O objetivo é estimular a ciência e tecnologia no uso de políticas públicas. O deputado Itamar Borges, do PMDB, que é coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, também participou do encontro. Nós estamos atuando fortemente nesse caminho, a FAPESP é uma parceira, veio criar esse ciclo, são 3 momentos que ela vai estar trazendo aqui para a Assembleia, mas mais do que isso, no próximo ano nós conseguimos que a FAPESP leve esse seminário para o interior, e ela vai no interior fazer encontros para capacitar, para orientar os empresários, as micro, pequenas e médias empresas, a participarem desse edital, buscar o recurso para investir em inovação em todos os municípios do estado de São Paulo, e que isso seja estimulado para as demais para os demais institutos de pesquisa, para as universidades. É esse o nosso propósito e nós estamos muito felizes com esse avanço. Divulgados os indicadores da região metropolitana de São Paulo, o Índice Paulista de Responsabilidade Social apontou bons resultados e ficou acima da média estadual nos itens riqueza, escolaridade e longevidade. Foram mais de 5 mil quilômetros rodados em 10 dias de viagem pelas 16 regiões do estado de São Paulo. O Índice Paulista de Responsabilidade Social, o IPRS, divulgou seu último resultado aqui, na Assembleia Legislativa. A região metropolitana de São Paulo foi a última a receber a divulgação. Ela é o maior centro urbano do país.
formada por 39 municípios com mais de 21 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo ficou em segundo lugar em riqueza, sétimo lugar em longevidade e 15º em escolaridade. Nesta edição, mais da metade da região metropolitana de São Paulo ficou acima da média estadual. A concentração das cidades ficou no grupo 2, com o indicador de riqueza, escolaridade e longevidade bons. Mostrando esse índice onde o prefeito, o gestor público deve investir. Acho que o Cauê foi muito produtivo nisso, toda a equipe, parabenizar a equipe da Assembleia Legislativa. Como deputado estadual, estou muito orgulhoso de participar desse momento aqui. Eu acho que essa é uma das funções grandes do deputado estadual também. São Paulo é um exemplo para o nosso país, a gente tem visto isso em todos os sentidos, né? Lógico que São Paulo é um estado só, nós temos que ajudar todo o país ainda, mas que São Paulo está sendo um exemplo para o nosso país, isso não é de hoje, é de há muito tempo atrás, e continuar essa locomotiva que move esse grande país. O Índice Paulista de Responsabilidade Social é um índice pensado e adaptado às especificidades da realidade dos municípios paulistas. Em sua 9ª edição, o IPRS levou análises e números das cidades de todo o estado. Na mesma audiência, o presidente da Assembleia Legislativa ainda apresentou o balanço final de São Paulo. Mais de 370 municípios ficaram acima da média em todo o estado. De forma geral, o segmento que registrou melhores resultados foi o dos municípios entre 50 e 100 mil habitantes. Eu tenho apontado que os dois principais problemas que nós temos hoje no Brasil é a corrupção, e precisa de um fortalecimento das instituições de controle interno e externo, e o mau gasto do dinheiro público, que é tão grave quanto a corrupção. Quando você gasta mal, quando você gasta o dinheiro público onde não gera uma expectativa de melhoria de qualidade de vida para as pessoas, você também está fazendo com que esse dinheiro não seja aproveitado. Então, o objetivo da Assembleia Legislativa de São Paulo é oferecer para os gestores públicos do estado todo, 645 municípios do estado, este guia, essa bússola e este norte de como investir corretamente naquilo que realmente precisa. 5 municípios da região administrativa do Vale do Paraíba e Litoral Norte estão entre os mais bem colocados em riqueza, escolaridade e longevidade do estado. Criada em 2012, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte coincide em limites com a região administrativa, criada por decreto em 1987 e que abrange 39 municípios. A população somada supera os 2,5 milhões de habitantes, boa parte em idade produtiva, de 15 a 59 anos. 6 cidades têm mais de 100 mil habitantes: Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba e São José dos Campos, o polo regional. Este é um indicador pioneiro reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, que aponta a qualidade de vida nos 645 municípios do estado de São Paulo. Segundo a mais recente versão do IPRS, o Índice Paulista de Responsabilidade Social, a região de São José dos Campos ficou em 5º lugar em riqueza municipal e em 11º lugar nas dimensões escolaridade e longevidade. Ficou demonstrado aqui que a região nossa metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte conseguiu fazer com que 2 cidades ascendessem aí o grupo 1, que é o grupo da elite dos municípios com melhor classificação, então, nesse Índice Paulista de Responsabilidade Social. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aí que tantas cidades do Vale do Paraíba ainda precisam ter índices melhores. Acho que foi muito importante os prefeitos que estiveram aqui presentes colheram esses resultados, aqueles que não estiveram vão ter acesso. Isso aí vai trazer um resultado muito positivo para o futuro dos municípios da nossa região. Apenas 5 municípios, Caçapava, Jacareí, Jambeiro, São José dos Campos e Taubaté, estão no grupo 1 do IPRS, os mais bem ranqueados. Outros 8 estão no grupo 2 e mais 3 no grupo 3, com baixa riqueza, mas com bons indicadores sociais. São José dos Campos, especificamente, está num grupo privilegiado, mas a gente precisa trabalhar sempre para superar os resultados, para oferecer melhores serviços para a população,
principalmente para quem mais precisa. E esse índice criado pela Assembleia já na sua 9ª edição é uma ferramenta que São José vai utilizar cada vez mais para poder oferecer melhores serviços. Mais uma etapa cumprida, né? A sensação de poder levar o nosso legislativo aos 4 cantos do estado de São Paulo, como eu tenho dito, né? Interiorizar a Assembleia também, você fazer com que a Assembleia e a instituição ela esteja representada no estado todo. É claro que eu sei que nós temos os deputados distritais que fazem muito bem o seu trabalho, mas é importante também que a instituição esteja presente também em cada ponto do estado de São Paulo. E como popularizar um indicador, como o senhor falou, muitos prefeitos assumiram em 1º de janeiro, não tem ciência desta ferramenta. Olha, não tem outra alternativa na busca da popularização do IPRS que não ser estar presente nas câmaras municipais, conversando com a imprensa, conversando com a população, conversando com os gestores, sejam eles vereadores, sejam eles prefeitos, para que eles conheçam esse índice e utilizem desse índice, né, dentro das suas ações de planejamento da gestão pública. Mais previsão do tempo para hoje em outras cidades do interior do estado. Em Marília e região, à tarde de terça-feira, vai ser de tempo fechado com chuva fraca em pontos isolados. A máxima chega aos 27 graus. Chove em áreas isoladas da região de Bauru. Os termômetros chegam aos 28 graus. Tempo fechado chuvoso em toda a região de São Carlos. A máxima fica nos 29 graus. A previsão é de tempo fechado e chuva fraca em pontos isolados da região de Campinas. Os termômetros chegam aos 28 graus. E a Assembleia abre as portas para bruxos e bruxas na comemoração do aniversário da religião Wicca. Você vai ver depois do intervalo. Os deputados da Comissão de Fiscalização e Controle têm uma reunião marcada para hoje à tarde aqui na Assembleia. Quem tem essas informações agora e mais detalhes, né, Silvia, dessa reunião é você. Isso mesmo, Sérgio. 34 itens na pauta de hoje. O destaque aí para o primeiro item dela, que é um projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública financeira aqui do município de Americana. O autor desse projeto legislativo é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, com relatoria do deputado André do Prado, com 2 pareceres favoráveis para entrar hoje na pauta em votação. Essa reunião está prevista para começar a partir das 13h30 da tarde e acontece aqui no plenário onde nós estamos, no plenário Dom Pedro I. Sérgio. Silvia, obrigado pelas suas informações. E o repórter Jorge Machado está aí no plenário Juscelino Kubitschek aqui da Assembleia e tem informações sobre uma reunião de hoje no Colégio de Líderes, né, Jorge? Está me ouvindo, Jorge? Boa tarde. Sim, boa tarde. Eu estava conferindo agora, neste momento, sobre a pauta do Colégio de Líderes, que está marcado para começar, segundo o convite do presidente Cauê Macris, do PSDB, às 14h30, no Salão Nobre da Presidência. Os líderes vão dialogar com a doutora Marisol, do Sindicato dos Conciliadores e Mediadores, também com o Procurador de Justiça, doutor Vidal Serrano Nunes. Esta uma solicitação do deputado Roque Barbieri. Também devem discutir projetos remanescentes de 2016. Do projeto do governador também. Ele volta à discussão o projeto 874 de 2016, que institui normas protetivas do consumidor. Ele modifica a Lei 15.659 de 2015 sobre a inclusão e exclusão de nomes no SPC. Aliás, chama atenção esse barulho ao fundo. São pessoas que estão na galeria já esperando esta votação que provavelmente pode vir a acontecer hoje, caso o Colégio de Líderes coloque esse projeto 874, que na verdade ele está na posição 224. Hoje a pauta, a ordem do dia da casa tem 228 itens. Esse está lá entre os últimos. Se houver a inversão de pauta, ele pode ser colocado como o primeiro da fila e ser votado hoje. E esse pessoal que está na galeria já abriu faixas aqui pedindo o não dos deputados. Eles vieram fazer pressão para que a lei não seja mudada. Sérgio. Obrigado, Jorge. Isso dentro da sessão plenária, né, Jorge? Começa às 2h30 da tarde. Obrigado, Jorge. O auditório Paulo Kobayashi ficou lotado de bruxos e bruxas para comemorar o aniversário da religião Wicca, baseada em rituais pagãos antigos, que também pode ser chamada de bruxaria. Júbilo aos angustiados e o descanso aos sofredores. A roupa já chama atenção. As histórias também. Minha avó era bruxa, minha mãe era bruxa. Né? Então, assim, eu sou totalmente pagã, fui batizada por elas,
né? Então, assim, a gente já segue uma tradição familiar, que elas vieram da Floresta Negra, lá da Alemanha, né? As minhas ancestrais, e vieram trazendo toda essa coisa, toda essa sabedoria. Então, a gente, né, procurou vivenciar isso a vida toda e até hoje eu não conheço outra fé para mim. O paganismo ele é composto por diversas religiões. Diversidade é o nosso melhor adjetivo, a melhor forma para a gente expressar o que é o paganismo. Então você tem muitos caminhos, os druidas, você tem os xamãs, a bruxaria natural, a Wicca. Existem incontáveis caminhos. E nos Estados Unidos, há quase 50 anos atrás, iniciou um grupo chamado Dinastia Sahasra, que explorava o vampiro como arquétipo de poder. Mas o vampiro não como esse ser folclórico, esse ser que vocês estão acostumados a ver na cultura pop. O vampiro como um arquétipo de poder, uma representação do eu feral e do espírito caçador. O auditório Paulo Kobayashi ficou lotado de bruxas, druidas e até vampiros para comemorar o primeiro ano da lei do Dia Estadual dos Wiccanianos, cultuadores do sagrado feminino, pagãos e praticantes das artes mágicas. Espíritos dão alegria à terra. Em todo o país, hoje, somos mais de 2 milhões de seguidores da religião Wicca. A Wicca é uma religião de mistérios e veneração à natureza, com suas crenças e práticas profundas no paganismo. Você vai ter praticantes da religião Wicca, você vai ter reconstrucionistas celtas, reconstrucionistas egípcios, xamãs, enfim. A gente tem um monte de gente aí que comunga nesse espírito de celebração à terra, de preservação à natureza e que compreende a terra como sagrada, que é a essência do paganismo. Há alguns anos, a deputada estadual Clélia Gomes foi procurada pelos seguidores para elaborar um projeto de lei sobre o Dia Estadual. Em menos de um ano, o projeto virou lei. É muito importante você ter o seu dia, a sua comemoração. É você se sentir incluído numa sociedade onde está cheio de intolerância. É muito importante você sentir que depois de um ano a sua lei está sendo reconhecida, fortalecendo a todas essas pessoas, a 2 milhões, né, de wiccanianos no nosso país. E quero te dizer mais, São Paulo é o único estado do nosso país que tem essa lei. A Wicca, a religião neopagã mais conhecida no mundo, apesar de ter obtido reconhecimento, legitimidade e crescimento nos seus 30 anos de existência aqui no Brasil, ainda é alvo de discriminação e intolerância religiosa. O dia 31 de outubro é um dos dias de celebração ritualística no seu calendário religioso e, mundialmente, a data mais conhecida pelos leigos. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia desta terça termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você pode ver também através do nosso portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do 12h30. Até lá.